Nesse vídeo nós falaremos como estudar um bloquinho de 1 hora da melhor forma possível. De uma forma geral, quando os alunos possuem uma prova ou um deadline, uma pressão externa, os alunos conseguem estudar com bastante concentração. O grande desafio é estudar com regularidade e concentração sem uma pressão externa. Aí nessa apresentação, nesse vídeo, o nosso objetivo é conseguir acumular muitos pequenos bloquinhos de estudo de alta qualidade, ao longo das semanas, meses e anos. O objetivo não é fazer um bloquinho individual com a maior duração possível. Nosso objetivo é acumular uma grande quantidade de bloquinhos de estudo ao longo das semanas, em que cada bloquinho é feito com bastante qualidade. Então, o objetivo aqui é caprichar individualmente em cada um dos bloquinhos e proteger a execução do bloquinho de estudo de interferências externas. Para aproveitar cada um dos bloquinhos com maior concentração e evitar de ficar enjoado de estudar uma determinada matéria, nós iremos apresentar 3 tipos de tarefas. E essas tarefas vão variar de acordo com a concentração necessária para executar essa tarefa. Por exemplo, na tarefa do tipo A, o aluno precisa estar concentrado e descansado. Exemplos dessa tarefa vai ser o quê? Estudar a teoria de uma matéria que você acha difícil, como cálculo, equações diferenciais, pensar na implementação de um problema difícil. Na tarefa do tipo B, requer que você esteja mais ou menos concentrado, ou seja, você não precisa estar totalmente concentrado nem totalmente descansado, ou seja, você vai realizar exercícios de uma matéria que você domina ou implementar um algoritmo que você tem uma boa ideia do que fazer. E na tarefa do tipo C, você está relativamente cansado e relativamente disperso. Então, exemplos de tarefa do tipo C vão ser o quê? Documentar, organizar o código, gerar resultados do trabalho de conclusão de curso ou de um relatório, organizar os arquivos do computador para que quando você for estudar, o seu ambiente de estudo esteja mais organizado. É interessante observar que as tarefas do tipo C, elas são importantes que sejam executadas. Então não adianta simplesmente o aluno procrastinar essas tarefas do tipo C, porque elas não requerem grande concentração, elas precisam ser feitas. Então o desafio é alocar as tarefas do tipo C exatamente em um momento em que você não esteja tão concentrado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que seria um desperdício você alocar uma tarefa do tipo C, em um momento em que você esteja altamente concentrado, ou seja, o seu filé mignon do estudo. Então, você vai querer colocar a atividade do tipo A exatamente no filé mignon da sua concentração, no filé mignon da sua concentração. E você vai querer alocar exatamente as tarefas do tipo C quando você já estiver mais cansado. Então, aí nós temos a pergunta, como alocar esses diferentes tipos de tarefa em um bloquinho, por exemplo, de 1 hora? Aí a ideia é que nós vamos sempre começar um bloquinho de 1 hora com uma tarefa do tipo A. Aí, aproximadamente aos 40 minutos, 30 minutos, quando você já começar a ficar cansado da tarefa do tipo A, ou aos 40 minutos, você vai mudar a execução para a tarefa do tipo B, em que você já vai estar o quê? Um pouquinho mais cansado, você vai passar a trabalhar com a tarefa do tipo B, que é exatamente uma tarefa que demanda menos atenção e menos concentração. E, além disso, a mudança da tarefa vai fazer com que você tenha uma disposição adicional pela mudança de contexto. Ou você pode você pode inclusive fazer a mudança do tipo A, do tipo B, e no finalzinho, quando você não aguentar mais, você faz uma tarefa do tipo C, que seria gerar um relatório, ou gerar algumas imagens, alguns resultados que você precisa, ou simplesmente organizar os arquivos do seu computador, que naturalmente você não precisa estar descansado para fazer essas tarefas, mas elas são necessárias. Então, graficamente, nós temos a divisão que eu coloquei aqui, um bloquinho de 1 hora, em que nos primeiros 40 minutos eu estou trabalhando na tarefa do tipo A, eu faço uma pequena mini pausa de 5 minutos e depois eu mudo para uma tarefa do tipo B.
tá? Completando um período de 1 hora e 5 minutos. Tá? Essa pausa aqui de 5 minutos ela é opcional, tá? E alguns alunos escolhem por, na verdade, não tirar essa pausa de 5 minutos. Por quê? Porque eles consideram essa mini pausa de 5 minutos perigosa, porque ela pode acabar se tornando uma pausa de 10 minutos, 20 minutos e assim sucessivamente. Então, alguns alunos preferem completar de forma direta um bloco de estudo de 1 hora. E o benefício adicional de trocar da tarefa do tipo A para uma tarefa do tipo B, que alguns alunos me documentam, é que você evita de ficar viciado em determinadas tarefas. Então, você está oxigenando, né, o seu estudo durante o dia, ao invés de ficar simplesmente o dia inteiro estudando uma única matéria. Tá? Então, nós vamos apresentar agora o que fazer antes e durante um bloquinho para você conseguir aproveitar o seu bloquinho de estudo de 1 hora da melhor forma possível. Primeira coisa, antes de você começar o seu bloquinho de 1 hora, é importante você estimar, isso aqui é importante demais, o seu nível de energia. Ou seja, quando você vai começar o seu bloquinho de 1 hora, você está descansado, você está cansado ou sua concentração está mais ou menos. Ou seja, se você começar o bloquinho com muita disposição, você pode começar o bloquinho com uma tarefa do tipo A. Tá? Por outro lado, se você já está começando o seu estudo do bloquinho cansado e sem disposição, então é melhor você começar o bloquinho com uma tarefa do tipo B durante 40 minutos e depois mudar para uma tarefa do tipo C no finalzinho do seu bloquinho. Tá? Então, algumas dicas super importantes para você. Essa primeira dica talvez é a dica mais importante de todas. Para ser realizado antes do seu bloquinho de estudo. Você vai colocar o seu celular em outro cômodo da casa, no mudo ou no avião, durante toda a execução do seu bloquinho. Tá? Depois disso, você vai tentar acalmar os seus pensamentos antes de estudar e deixar de lado qualquer frustração política, qualquer briga que você tem com alguém, qualquer treta mental, qualquer frustração, você deixa isso de lado e só volta a pensar nisso depois do seu bloquinho. Tá? Você vai também preparar o seu local de estudo para que esteja no seu local de estudo durante o bloquinho tudo que você precisar, todas as canetas, todos os livros e assim sucessivamente. Água, se você puder, toma um cafezinho ou um mate antes, tá? Pela cafeína que ajuda a concentração para algumas pessoas. E é também muito importante você avisar as pessoas da sua casa que você vai estudar durante 1 hora, para que ninguém te interrompa. Tá? Então, aqui eu apresentei alguns preparativos nível básico e no slide seguinte eu vou apresentar alguns preparativos antes do bloquinho, níveis avançados. É importante você, em alguns casos, você ter um bloquinho de papel ao lado da onde você está estudando para você poder anotar nesse bloquinho alguma ideia que você teve durante a execução do bloquinho ou alguma coisa que você queira procurar na internet, alguma coisa que você tem que comprar na Amazon, coisa do tipo. Então você anota nesse bloquinho se surgir uma ideia que aparentemente é urgente, mas você não pode parar o seu bloquinho para visitar aquele site da Amazon. Então você vai parar, você vai simplesmente anotar que você vai fazer aquilo depois, tá? Para você não interromper o seu estudo. Uma ideia adicional que eu coloco também é bloquear sites de notícia do seu navegador para você não procrastinar navegando na internet, tá? E uma ideia muito importante para você melhorar no seu hábito de estudo é você procurar estudar sempre no mesmo horário, tá? Outros hábitos que ajudam também é você diminuir a poluição visual do seu local de estudo. Então, tentar deixar o seu local de estudo o mais organizado possível e limpo possível, tá? Então, aqui a gente vai falar como se portar durante o bloquinho. Então, durante a execução do bloquinho, o seu objetivo, tá, é estar 100% mentalmente presente durante a execução do bloquinho. Então, controle seus pensamentos para que você não esteja pensando no futebol, no filme, na série. Então, esteja 100% presente durante a execução do bloquinho. Depois da execução do bloquinho, você pode ver sua série, tá? Aí nós voltamos para aquela organização em que você primeiro começa com uma atividade em que
necessidade de maior concentração, como uma tarefa do tipo A, aí depois de 40 minutos, por exemplo, você muda para uma tarefa do tipo B. Tá? Se você acha que você tem disciplina para fazer uma pausa durante 5 minutos, você tira uma pausa de 5 minutos. Você levanta o seu local de estudo, vai tomar uma aguinha e depois volta. Tá? Mas a maioria dos alunos reconhecem que eles não têm uma disciplina de pausar somente 5 minutos. Tá? Então, eles preferem fazer o bloco de forma direta, sem essa pausa de 5 minutos. Na prática, na teoria, essa pausa de 5 minutos ela é uma boa ideia. Na prática, em muitos casos, ela não é uma boa ideia. Então, nessa pausa de 5 minutos, em hipótese alguma, você pode pegar seu celular, seu Instagram, acessar qualquer navegador, é simplesmente para você tomar uma água e voltar a esticar as pernas. Tá? Mas na prática, eu recomendo os alunos não adotarem essa pausa de 5 minutos, exatamente porque ela pode se tornar uma pausa de 20 minutos. Tá? Então, você pode começar com uma tarefa do tipo A e por uma tarefa do tipo B. Mas se você estimou que sua energia inicial não está tão alta, você vai começar de uma tarefa do tipo B e fazer a transição para uma tarefa do tipo C, por exemplo. Depois do bloquinho, né, é importante reconhecer que o bloquinho não vai ser um bloquinho perfeito de primeira, porque você irá, aos poucos, né, consolidar e refinar esse hábito de estudo e também o seu condicionamento, digamos, físico para estudar. Né? Mas o seu objetivo é sempre focar em melhorar 1% na execução de cada bloquinho, ao invés de focar em ter um estudo perfeito. Tá? Então, o objetivo é focar em melhorar sempre a execução desse bloquinho. Tá? Não foque em ter o bloquinho mais longo possível, nem ter a maior quantidade de bloquinhos. Foque em melhorar cada bloquinho individualmente. Também, depois da execução do bloquinho, considere as seguintes dicas. Você tenta registrar a execução do próximo bloquinho, e é importantíssimo você levantar da cadeira e sair do seu local de estudo para você oxigenar, respirar novos ares, tá? Se possível, vai lavar uma louça, fazer um cafezinho, entendeu? Mas o importante é você fazer outra coisa, conversar com alguém diferente, tá? E uma sugestão, tá? E se você quiser fazer mais de um bloquinho, aí você vai fazer o bloquinho B1, você vai tirar 20 minutos de descanso, tá? Aí você vai fazer outro bloquinho de 1 hora, que é o bloquinho B2. Depois disso, você vai tirar 1 hora de descanso pelo menos, tá? Aí sim, você pode começar outro bloquinho B3, né? Aí você vai fazer 20 minutos de descanso, aí você vai fazer o bloquinho B4, tá? Isso aqui seria uma sugestão para você estudar 4 horas em um dia, tá? Tudo bem, pessoal? Eu vou falar isso em algum vídeo adicional, ou se tiver alguma dúvida é só me contactar por Instagram ou e-mail. E uma dúvida adicional aqui é mas alguns alunos podem achar que inicialmente 1 hora de estudo é muito longo, então o que você pode fazer? Você pode adotar o método Pomodoro, que muitos alunos adoram o método Pomodoro. Tá? No método Pomodoro você reduz a duração do bloquinho para somente 25 minutos. O método Pomodoro é útil nas seguintes situações. Quando o aluno está começando a adquirir esse condicionamento para o estudo, quando a concentração naquele dia específico está baixa, ou seja, naquele dia o aluno está se sentindo e está estimando que sua concentração está baixa, ele está disperso, então a melhor coisa já é se prevenir e adotar o método Pomodoro. Se o aluno não gosta do conteúdo, acha o conteúdo chato ou árido, também é útil ele adotar o método Pomodoro. O método Pomodoro também é muito útil quando o seu dia está todo picotado, ou seja, você tem que estudar 25 minutos, aí depois você vai no médico, estuda mais 25, depois você volta, você tem que ajudar seu pai com alguma coisa, aí estuda mais 25 minutos, e assim você consegue estudar pelo menos umas 2 horas com vários pomodoros ao longo do dia. E por último, muitos alunos já me disseram que eles adoram utilizar o método Pomodoro para escrever o TCC, por exemplo, ou artigos científicos. Por outro lado, alguns alunos também sentem a necessidade, em alguns casos específicos, de ter um bloco de duração maior do que um bloco de 1 hora. Seria, por exemplo, eu recomendo a duração máxima de um bloquinho de 1 hora e 15.
Tá? Esse bloquinho pode ser útil quando o aluno gosta daquela matéria e ele está se sentindo em um estado de flow, tá? Ou seja, ele está muito concentrado e ele consegue programar por horas, por exemplo. Né? Ele tem necessidade de submergir em algum assunto e o aluno, ou pode ser que o aluno já está perto de terminar uma tarefa e ele quer terminar aquilo. Né? Então, eu, em particular, eu utilizo um bloquinho de 1h15, tá? Só para o próximo bloquinho. Então, é importante quando você se programa para fazer um bloquinho e você termina um bloquinho de 1 hora, por exemplo, é que você começa a criar identidade em que você cumpre suas metas e que você é um estudante disciplinado. Aí, com o tempo, essa identidade ela se realimenta e você começa a estudar cada vez melhor. Tá? Então, sempre tenha em mente essa figura que eu coloquei nesse slide, que o objetivo não é estudar um bloquinho com maior duração possível, tá? Nem o objetivo é você estudar o dia inteiro, mas o objetivo é você todo dia faz uma quantidade de bloquinhos com bastante qualidade e você todo dia também você faz uma quantidade, todo dia, digamos, 6 dias por semana, você faz uma quantidade boa de bloquinhos. Então, ao longo dos meses, você vai acumular uma grande quantidade de bloquinhos de estudo de alta qualidade, tá? Então, eu acredito que um aluno fazendo 3 bloquinhos de tarde ou 2 bloquinhos de tarde, por exemplo, um aluno da engenharia, é muito provável que esse aluno nunca repita em uma matéria da graduação, tá? Exatamente pela quantidade de estudos de bloquinhos que ele acumulou durante esse tempo todo. Então, vocês podem dar algum feedback no Instagram ou no canal do YouTube ou por e-mail se esse vídeo foi útil para você em alguma coisa ou se vocês possuem alguma dúvida em particular. Tá? E meu nome é Guilherme de Oliveira Pinto, professor do Cefet RJ. Tá? Então, aqui termina o vídeo.